A gente começa falando, aliás, fazendo uma pergunta. O que o Paraná precisa para crescer e resolver todos os problemas de infraestrutura? Os deputados estaduais, federais e senadores do nosso estado, além das autoridades dos governos estadual e federal, vão receber a partir do próximo mês um plano que aponta todas as obras necessárias na área de transporte e logística do estado para os próximos 12 anos. São mais de 90 obras contidas no relatório que foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná e outras 14 entidades representativas dos mais diversos setores produtivos do estado. João Arthur Moro, que é gerente de assuntos estratégicos da FIEP, coordenou esse estudo, o estudo chamado de PELT 2035, e destaca que os critérios técnicos que foram utilizados são aí as diretrizes mais importantes, mas que as demandas foram discutidas com a população de todas as regiões do estado. O PELT foi construído, inclusive, com mais de 500 pessoas participando. Nós fizemos 7 reuniões regionais, uma aqui em Curitiba, outra em Ponta Grossa, fazendo toda a região de Campos Gerais, outra em Londrina, com as pessoas do norte do Paraná, outra em Maringá, representando todo o noroeste, depois Cascavel, na região oeste, e Pato Branco e Francisco Beltrão, nas duas cidades, recebendo todas as contribuições da região sudoeste do Paraná. Então são obras estruturantes para o Paraná, não apenas de ligação para o porto, né? Por quê? Porque nós temos, claro, uma forte presença da economia nossa na exportação, que precisa do porto de Paranaguá, mas nós temos um mercado interno muito forte, né? Então nós precisamos de rodovias de acesso, por exemplo, para o sudeste do Brasil, para São Paulo, ligação com São Paulo, rodovias regionais, e quem melhor do que as pessoas que moram em cada região para dizer o que são as principais necessidades delas. Por exemplo, o PELT trouxe no setor aeroviário melhorias nos aeroportos. A região sudoeste do Paraná, ela não tinha opção de voo regular. Hoje nós temos do aeroporto de Pato Branco e do aeroporto de Francisco Beltrão mais de 7 horários semanais para voos para Curitiba. O que antigamente uma pessoa só podia fazer de carro ou de ônibus esse trajeto, hoje ela tem a possibilidade de fazer de avião. E antes de tentar aplicar sugestões para as rodovias, deve ser necessário aguardar a discussão relacionada ao novo pedágio no Paraná. Questionado sobre os interesses distintos entre setor produtivo, governo estadual, governo federal, que geram impasses sobre a definição do novo modelo de concessões de rodovias, o João Arthur explicou que vai ser possível chegar a um acordo que seja interessante para todos, incluindo os usuários. Nesse momento nós estamos exatamente nesse ponto de discussão, né? Tentando unir aí tantas forças políticas do governo estadual como do governo federal pelo bem do Paraná. Nós queremos uma aliança pelo Paraná, ou seja, que a gente deixe de lado nesse momento a questão da política propriamente dito, mas que a gente pense no Paraná e na necessidade do Paraná, que utiliza em suas rodovias mais de 80% de suas cargas são transportadas pelas rodovias. Então, a gente precisa de rodovias em boas condições. E para isso nós precisamos também de 3 principais pontos que a sociedade civil organizada do Paraná sempre defendeu no pedágio. Primeiro, uma tarifa justa. Em segundo lugar, nós precisamos da garantia da execução de obras. E também, em terceiro lugar, ampla transparência em todo o processo. E claro, agora com a entrada do novo governo federal, né, alguns pontos serão modificados no modelo anterior, mas são modificações pequenas, alguns ajustes, eu diria, que vai melhorar o processo. Nós já tivemos um grande ganho que é o pedágio do Paraná não ser limitado em descontos, ou seja, é um pedágio pela menor tarifa, ganha quem der a menor tarifa, isso vai acontecer, e eu acredito que aí nos próximos meses a gente já está com publicado o edital do lote 1 e do lote 2, e que a concessão vá para a licitação na Bolsa de Valores lá em São Paulo, meados desse ano. Com isso, início aí de setembro mais ou menos, a gente deve ter já a nova concessionária assumindo esses trechos rodoviários, né? Então será em mais 9 meses, mais 7 meses aí a gente acredita nesse processo licitatório. E na sequência vem os outros lotes, o lote 3, o lote 4, que são mais ligados à região norte e noroeste do Paraná, e o lote 5 e o lote 6, que são mais ligados à região oeste e sudoeste do estado do Paraná. O consultor da FIEP destaca quais são as estruturas que devem contribuir com o tráfego em direção a Paranaguá, incluindo um acesso alternativo ao porto. Nós temos, por exemplo, de São Luís do Purunã
até Paranaguá, ou seja, nos 150 quilômetros que ligam São Luís do Purunã, que passam por Campo Largo, contorna a cidade de Curitiba e faz o trecho de Curitiba até Paranaguá, que já é pista dupla, nós teremos uma estrada em pista tripla. Teriam 3 pistas para descer e 3 pistas para subir a serra, mais um acostamento de cada lado, com iluminação na serra, correção de traçados. O contorno sul de Curitiba, que é um caos logístico, todo mundo que usa o contorno sul sabe disso, ainda mais agora que ele está passando por algumas obras. Esse contorno está previsto no pedágio 4 pistas em cada sentido. 4 pistas num sentido, 4 no outro, mais o acostamento e mais as 2 marginais completas, que hoje a gente só tem uma marginal completa de um lado. Da mesma forma, na rodovia, nesse estudo que estamos apresentando do contorno da Baía de Guaratuba, qual que é essa alternativa? É uma alternativa que hoje já existe uma estrada, quem é da região sabe. Você sai de Garuva, você vem até o distrito de Cubatão, no fundo da Baía de Guaratuba, e de lá você teria uma ligação bastante curta, aí, na faixa de 15 quilômetros, inclusive com um túnel, passando por baixo das montanhas no maciço do Parque do Santa Helena. Com esse traçado, se nós tivermos, por exemplo, ninguém espera que tenha, mas se nós tivermos no futuro algum problema de novo na BR-277, na Serra do Mar, que interdite aquela descida da serra, nós temos uma alternativa para a chegada de cargas no Porto de Paranaguá. Você desce pela 376, Curitiba-Garuva. Ali em Garuva você pega ali por trás da Baía de Guaratuba, segue Alexandre Matinhos e pela Alexandre Matinhos você chega até o Porto de Paranaguá. O PELT 2035 não aponta os valores necessários para a execução das mais de 90 obras que estão nessa lista, mas há uma estimativa de que o montante ultrapasse 70 bilhões de reais a serem investidos nos próximos 12 anos para conseguir adequar o Paraná às necessidades de logística. Quando a gente escuta o João Arthur Mora ali descrevendo os pontos que foram levantados nesse estudo, parece um sonho imaginar que tudo vai ser concretizado e realizado. Vale lembrar que ele citou ali em alguns momentos, vai ter a terceira pista entre São Luís do Purunã e Paranaguá. Na verdade, o que está acontecendo é que está nesse projeto, está nesse plano de estudo. Agora, se isso de fato vai se concretizar ou não, demanda aí esforço político e econômico de quem vai receber esse documento. A gente já citou aqui governos estadual, federal, deputados estaduais, federais e também senadores, para conseguir levantar esse valor de 70 bilhões de reais e executar as 90 obras que estão listadas, que contemplam todo o estado, Pedroso. Para que esse sonho aconteça, a gente tem que entender o seguinte: a sociedade paranaense como um todo tem que se unir. Não adianta a gente imaginar que está cada um em um barco. Todo mundo está no mesmo barco e a gente tem que remar para o mesmo lado. Em vários momentos da fala do João Arthur, a gente escutou ele comentando sobre o modelo do novo pedágio, que a gente precisa aguardar a definição de qual seria esse modelo que vai ser implantado do pedágio, que esse nó precisa ser desatado. Por quê? Muitas das obras que já estão inclusas aí, eles chamam de PELT, mas é importante que você saiba o seguinte: o que é o PELT? É o Plano Estadual de Logística e Transporte. Então faz parte do pedágio, obviamente, você não consegue pensar no modal de transporte do Paraná excluindo o pedágio. Então eles precisam resolver isso e resolver com obras, porque parte daquele sonho que ele projetou, falando de terceira faixa, acostamento, iluminação, você tem previsão de parte dessas obras, Bia, justamente na concessão do pedágio que prevê obras. Se você substituir por aquele modelo que alguns têm falado, que é o pedágio do cincão, que simplesmente vai garantir ali uma manutenção, parte dessas obras não vão ser contempladas. E você vai ter que encontrar dinheiro em outro lugar. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente tem que entender que a sociedade precisa andar junto, Bia, como um todo. Os deputados estaduais, federais, senadores têm que estar juntos, principalmente para buscar qual é o melhor modelo do Paraná e não para ficar ali em cima de algum palanque, batendo o bumbo, dizendo que consegue uma solução miraculosa que nenhum outro estado do Brasil conseguiu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu falo que todo mundo tem que remar pro mesmo lado, é o seguinte: ninguém tem estimativa direito de qual é o valor para realizar essas 90 obras. Falam em 70 bilhões, mas ninguém sabe direito. Precisa inclusive do plano, dos projetos, né, de execução para você ter esse orçamento mais acurado ali, para ter o valor exato. Mas a gente sabe o seguinte: quando eu olho, e eu tive o cuidado de olhar, Bia, o orçamento de 2023, para entender quanto cada um dos nossos deputados federais e quanto cada um dos nossos senadores tem de emenda para 2023 no orçamento, tá? Vamos lá. Se prepare, você que está indo trabalhar agora, voltando do feriado, meio preocupado com o que gastou no carnaval, se prepare. Pelo seguinte: cada
deputado vai ter algo em torno de 32 milhões de emenda ao orçamento para poder destinar ali como ele bem entende. Parte tem que ser gastos ali com saúde, mas ele também consegue destinar como ele quer. Então, 32 milhões por deputado por ano, Bia, tá? Senadores, 59 milhões. Cada um dos nossos 3 senadores podem indicar em emendas 59 milhões de reais. Tá? Dinheiro que vem dos nossos impostos. Então, tá aí andando de carro, acordando, pagou imposto, você tá ajudando aí com esse valorzinho quase irrisório para cada um dos nossos deputados e senadores destinarem. Daí você tem outros quase 300 milhões, Bia, de emenda de bancada. Tá? Emenda de bancada. Então eu vou fazer uma conta de padeiro simples aqui, não vou nem pegar todo o dinheiro das emendas, não vou nem discutir tudo isso. Mas se você pega pelo menos ali 10 milhões de cada um dos nossos deputados federais, você chegou em 300 milhões. 20 milhões de cada um dos nossos senadores, 60 milhões, 360 milhões. E da bancada, né, a emenda de bancada dos quase 300 milhões, se você pega ali mais 200 milhões, você chegou ali em R$500 milhão. Então você tem ali dinheiro suficiente para você já começar a contribuir. Se eles se unissem, Bia, e falassem, não, quais são os planos estratégicos para o Paraná? São obras de infraestrutura atingindo todas as regiões. Pegasse esse dinheiro das emendas, ao invés de ficar fazendo ali bondades a conta-gota com o chapéu do nosso orçamento e pensassem no desenvolvimento a médio e longo prazo, eles poderiam nos ajudar sim. Então é importante que quando a FIEP, você tem ali o CREA, várias organizações participaram do desenvolvimento, né, do Plano Estadual de Logística e Transporte, que eles pressionem esses parlamentares, Bia. Porque, mas o que é 560 milhões perto desses 70 bi? É um plano de 12 anos. Só nesse caminho aí você já resolveu aí quase 6 bilhões, Bia. 10% você resolveu só com emenda. Daí você tem o orçamento do governo do estado, você tem o orçamento do governo federal e você tem a possibilidade, que a gente precisa às vezes tirar o óculos do estatismo e entender que parte desses recursos, e eu olhei o Plano Estadual de Logística e Transporte, é o seguinte, você tem vários investimentos que podem ser ali parcerizados, cedidos, realizados em conjunto com a iniciativa privada. Então, assim, se alguém quiser, de fato, tirar esse projeto do papel, precisa entender, de novo, que nós estamos no mesmo barco, remar para o mesmo lado e entender o seguinte, sem ideias novas, sem caminho novo, a gente não vai conseguir transformar o Paraná nesse grande polo de desenvolvimento. A gente produz muito no agro, a gente tem uma indústria competitiva, mas se a gente não conseguir escoar, Bia, de forma eficiente essa safra ou ter essa logística para atrair ainda mais investimentos, a gente está perdido. Então, fundamental que todos os atores envolvidos coloquem a mão na consciência e que se preparem para dar a sua contribuição. Mas, Pedroso, se eles se unirem para mandarem esses recursos de modo aí conjunto, não vai ter o carimbo com o nome deles no final da obra. Mas eles podem se organizar. Se esse é o problema, me chama que eu ajudo. Faz o seguinte, separe um monte de fatia. Onde que aquele deputado faz voto? Aqui na região sudoeste, o outro faz na região central do Paraná, o outro faz aqui no litoral. Pega os pedacinhos daquele projeto e dá o nome pro sujeito. Se ele quer ser padrinho de alguém, que batize. O importante para os paranaenses é que a obra aconteça. Tá? Se ele quer ali tirar foto do lado do asfalto, quer pegar uma picareta, uma pá, quer tirar ali uma foto abraçado com o engenheiro, deixa ele, não tem problema, não tem problema. Se é a vaidade, e a Bia tá certa, o problema é que muita gente ali quer colocar ali a sua rubrica ali, tudo bem. Agora, por favor, faça o trabalho, não adianta ficar entregando coisinhas a conta-gotas, Bia, porque o tempo arrasta e o Paraná não cresce como poderia.